Gente, eu quero dar uma dica de documentário pra vocês. É do curioso caso de Natalie Grace. Tem uma série que foi produzida numa outra plataforma de streaming, mas o que eu quero falar pra vocês é do curioso caso de Natalie Grace. Documentário que tá disponível no Max. Eu adoro os documentários do Max, eu acho que eles têm um quê de realidade e tem vários comentários, então assim, ele é bem bacana, ele é bem completo, os documentários da Max. Então, o que eu quero falar do curioso caso de Natalie Grace? A Natalie Grace, ela é uma criança, hoje ela é uma mulher que ela tem nanismo, e é um nanismo super diferente, em que a pessoa precisa passar por diversas cirurgias quando é criança. Adulto é completamente problemático, também as questões fisiológicas e tudo mais, precisa de acompanhamento, precisa de tratamento com fisioterapeuta, com um monte de coisas. É um nanismo bem diferenciado, é um caso também bem raro. E a Natalie Grace era uma menina que veio da Ucrânia para os Estados Unidos. Ela foi dada em adoção, a mãe rejeitou, aí foi para uma família, a família rejeitou, ela foi para uma outra família. E essa família que aí começa com o Robodó, que aí gerou série, gerou documentário, gerou tudo mais. Essa família que adotou a Natalie Grace começou a falar, né, no começo era meio maravilha, não sei o que, e depois ela começaram a falar que a Natalie Grace queria matar os pais. Que a Natalie Grace não era a criança que eles falavam, que ela já tinha pelos pubianos, que ela falava muito de sexo, que ela queria matar a família, que ela causava, tocou o terror. Só que se vocês forem ver, assim, o nanismo dela, ela é muito pequenininha mesmo, assim, e ela não conseguiria nem chegar numa cama box, só pra vocês terem noção. Tem dificuldade de andar, e aí, a primeira temporada dos casos de Natalie Grace é toda na visão da família adotiva, dessa família que adotou e que gerou todas as polêmicas aí. E aí mostra muitas questões assim que de verdade até embrulha um pouco o estômago. E aí a segunda temporada é a visão dela. Gente, até a idade eles conseguiram mudar. Ela foi internada em clínicas psiquiátricas. Gente, eles fizeram de tudo com ela. De tudo um pouco, assim. É muito complicado falar. É bom que vocês assistam. Mas assim, achei interessante eles conseguirem mudar a idade dela através de um laudo médico e durante o processo judicial não teve laudo de um perito judicial do juiz, sabe? Só teve um médico da família que falou, olha, ela é maior de idade, que ela fala que tem 8 anos, mas na verdade ela tem 23, acabou, e é isso, e acabou, e vamos registrar ela assim. E aí fazem essa alteração. Cabuloso, né? E, inclusive, até porque ela fala do nanismo, fala não sei o que. E, olha, gente, é bem cabuloso. Você até começa a se... Gente, será que ela fez isso mesmo? Será que... Você começa... Depois, quando você vê a visão dela da situação, aí você começa assim, acho que realmente eles pegaram pesado aqui e ali. A verdade, a gente realmente nunca vai saber. Mas é legal que tem uma advogada que ela fala muito ali, ela vai explicando muitas coisas ali, ela vai levantando questionamentos muito interessantes ali, porque ela tem uma visão um pouquinho mais fora de toda aquela situação. Quando você está assistindo, você começa a absorver aquele conteúdo, toda aquela informação, já no ponto de vista daquelas pessoas que estão narrando, né? A primeira temporada, no caso, seria a temporada da família adotiva, da segunda família adotiva dela, então você absorve todas essas informações. E aí você começa a falar assim, nossa... Ela é muito ruim, ela é uma pessoa... E aí na segunda situação, que aí você vê o ponto de vista dela, e aí ela vai discutindo, ela vai pontuando algumas coisas, você percebe que, cara, eles distorceram muito e eles acabam te induzindo numa situação que você fala assim, gente, mas eles me induziram a isso. Apesar de sempre essa advogada, durante o documentário, levantar questionamentos super interessantes. Uma coisa que como me chamou a atenção muito foi a questão de alteração de idade do registro dela. Achei muito interessante. Bom, e aí, quando você acha que terminou, você descobre um plus. E aí você tem a terceira temporada.
Outra coisa interessante também é que nos Estados Unidos tem benefício para pessoas que têm problemas de saúde, ali alguma deficiência, enfim. Tem um direito a um benefício. É como se fosse no Brasil, LOAS. Então, aí tem esse direito, esse benefício. E aí é bem complexo essa questão. E aí uma família abraça ela, só que essa família é totalmente religiosa e não sei o quê. E aí você percebe que essa família não é tão bacana assim, não faz bem pra ela. E aí você vai vendo outras situações desenrolar. E aí até as ameaças da família em relação a ela e toda a ligação até pra produção começar a produzir reproduzir o documentário é no sentido de que ela era tudo que aquela família adotiva falou que ela era. E aí você vai levantando muitas coisas assim. E de verdade, eu não quero induzir vocês, mas o que eu achei bacana é os diversos pontos jurídicos ali que a gente pode discutir. A gente pode discutir primeiro ponto, adoção. Como foi o processo de adoção e como é o processo de adoção nos Estados Unidos, que é completamente diferente do brasileiro. Então, é bem diferente, mas é interessante você entender como funciona. Um outro ponto interessante é essa questão da alteração de idade no registro, né? Porque tem muitas falsificações, muitas fraudes. Então, realmente ela veio de um outro país, então tem todas essas questões. A outra questão é de como funcionou o processo judicial, que nem sempre o processo judicial, ela não foi ouvida, ela não foi... Então ficou muito obscuro esse processo judicial. Você percebe que o processo de adoção ele também não tem tantas... Ele não preserva tanto o menor quanto parece o procedimento brasileiro de adoção. Aí você tem outros pontos ali para você analisar também. As narrativas ali, as construções das histórias e as psicopatias, digamos assim, que tem ali naquela situação. Você percebe essa questão também de um benefício ali que tem para os Estados Unidos e que a gente pode usar aqui no Brasil. Em analogia, usei o LOAS e alguns outros benefícios. Todo o sistema de saúde, né, o SUS, que tem para poder fazer eventuais cirurgias necessárias. A gente tem vários processos judiciais para questões médicas, tanto de medicamentos, porque ela usa medicamentos de alto custo, e também quanto às cirurgias, né, Vivo SUS, o famoso Vivo SUS, que lá não tem, e aí as cirurgias são muito raras. Outra coisa interessante, ela vira meio que digital influencer, então as entrevistas, os documentários, tudo ela recebe um cachê. Como é que funciona esse cachê também é muito interessante. Que a gente vai vendo algumas coisas assim, como é que esse dinheiro vai trocando de mão em mão até ter, entre aspas, um final feliz. Então espero que vocês assistam, é muito interessante e eu resolvi assistir ele antes de assistir o seriado. E aí eu fiquei zero vontade de assistir o seriado, apesar de eu gostar muito dos atores ali que estão fazendo o seriado. Mas assistam, Curioso Caso de Natalie Grace, está no Max. E aí depois comenta aqui o que vocês acharam, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima dica.